Queria voltar outra vez à questão do Enem, mas é importante destacar que não é caça às bruxas, não tem nada disso. A questão do Enem, fundamental, e daí a minha insistência, é que ele deve examinar conhecimentos e habilidades adquiridas nos 3 anos do ensino médio. E a prova no domingo passado, na área de humanas, em especial literatura, ela é desastrosa e vale a pena relembrar alguns pontos e exigir o pronunciamento da presidente do INEP, a senhora Maria Inês Fini, que não fala com ninguém, é de um autoritarismo absoluto, como lá da Rússia stalinista, mas aqui não é Rússia stalinista. Então eu desafio a senhora, que é uma tirana, a responder a pergunta 31 da prova amarela do dialeto chamado Pajubá, dialeto gay travesti. Por que essa questão está na prova? Isso é ensinado no ensino médio? A senhora me responda, a senhora Maria Inês, tirana do INEP. É porque a escolha de um trecho de um livro na literatura brasileira tão rica, e por que a escolha do livro da senhora Natália Polesso, chamado Vó, a Senhora é Lésbica? Esse é o grande livro que a senhora lê, que a senhora dá aos seus filhos, aos seus netos. Terceiro, por que a questão 70? Eu quero que a senhora responda, a senhora que é tirana aí do INEP. Israel é identificado que ele deve sair dos chamados, entre aspas, territórios ocupados, que é no objetivo de Israel sair com medo de perder a preeminência étnica. É a questão número 70, insinuando que Israel quer a pureza racial. Isso num país em que tem cidadãos árabes, drusos, além os de origem judaica. Eu queria que a senhora explicasse as perguntas 74 e 78 da prova amarela, que tratam sobre indiretamente são críticas ao agronegócio. A primeira, falando da importância da produção sustentável, e a segunda, da produção orgânica. Eu queria que a senhora explicasse por que das seleções da poetisa Angélica Freitas e o poema tão lindo do livro Um Útero é do tamanho de um punho, e do poeta chamado Cuti, C-U-T-I, que eu nunca tinha ouvido falar, um senhor chamado Luiz Silva, da poesia chamada Negresia. Queria que a senhora me explicasse. E o ataque a Gilberto Freire na pergunta 45, na raiz da questão, qual a razão de atacar o Gilberto Freire? A senhora poderia me explicar? Por outro lado, por que o Eduardo Galeano, um escritor menor, tem dois textos dele na prova, um inclusive em língua espanhola, a língua espanhola que é tão rica? Por que Eduardo Galeano? E 64, que tem duas questões, uma de ode ao João Goulart e de outra que é uma enorme bobagem sobre 1979, que vale lembrar que em agosto daquele ano teve anistia ampla, geral e restrita a todos os presos políticos, banidos, caçados do país. Então eu queria que a senhora Maria Inês Fini, a tirana do INEP, viesse a público. Afinal, 4 milhões e meio de alunos fizeram provas, 4 milhões e meio de famílias estão jogando seu destino nessa prova. A senhora, tirana do INEP, desafio a senhora vir a público e debater comigo essas questões.